Bom, para finalizar essa aula, então, pessoal, a gente vai falar então de 3 fortíssimos teoremas que vão ser muito importantes para a gente estudar gráficos de funções, máximos e mínimos, raízes, tá certo? São muito utilizados não só nesse curso, mas em outros cursos também, tá? Então são 3 teoremas muito importantes. Então vamos lá. Bom, no que segue então apresentamos 3 resultados muito importantes no estudo de gráficos, raízes e máximos e mínimos de funções. Então o primeiro é o teorema do valor intermediário. O teorema do valor intermediário diz o seguinte: sejam f uma função contínua no intervalo AB e m um número real. Um valor entre f de A e f de B. Tá? Então se eu tenho, vamos imaginar aqui, se eu tenho aqui uma função, né, definida aí entre A e B, tá? Contínua, né? Então eu tenho aqui, no A eu vou ter um certo valor, vamos chamar aqui de f de A, e no B eu vou ter um outro valor, vamos supor que é maior aqui, ó, f de B. Então o teorema do valor intermediário diz o seguinte: se eu pegar qualquer valor aqui no meio, m, significa que vai existir um C entre A e B, nesse intervalo fechado aqui. Então vai existir um C aqui, que é elevado exatamente nele, né? De tal forma que o m vai ser exatamente o valor da função em C. Certo? Então, por quê? Porque é uma função que é contínua, ela vai ligar este ponto aqui, neste ponto aqui, de uma maneira contínua. Então, se ela liga de uma maneira contínua, uma hora ela tem que atravessar a reta y igual a m. Então, no ponto onde ela atravessa essa reta, ela vai bater então nessa reta, vai existir esse ponto. É só descer na perpendicular aqui até no eixo x que a gente vai achar esse ponto. Então, esse ponto vai ser levado lá em m. Tá? Então, não tem jeito dela sair daqui e chegar aqui e não cruzar a reta y igual a m. Não tem jeito. Então, a hora que ela cruza, a hora que ela intercepta, a gente pega o valor de C, que é enviado, que é mandado em m. Tá? Então, essa é uma propriedade muito interessante, muito legal também, né? Qualquer valor aqui no meio vai ser atingido, né? Então, se eu tenho uma função contínua no intervalo fechado, né, e o valor de A é em A é f de A e em B é f de B, então significa que o intervalo fechado de f de A até f de B está inteiramente contido na imagem da função. Por quê? Porque qualquer um que está no meio está na imagem, porque vai existir um C que é mandado nele. Tá? Então essa que é a ideia do teorema do valor intermediário. Vai ter um valor ali entre A e B que é mandado neste valor m que está entre f de A e f de B. Como consequência, a gente tem o teorema de Bolzano. O teorema de Bolzano, ele vai falar a mesma coisa, né? Só que ao invés de cm vai ser zero, né? Ou seja, se eu tenho f uma função contínua no intervalo fechado AB, se o f de A e f de B têm sinais opostos, ou seja, se o f de A está abaixo do eixo x e f de B está acima do eixo x, então vai existir um valor no meio entre A e B que é mandado no zero, ou seja, a função tem uma raiz. Tá? Essa que é a ideia do teorema de Bolzano. Então, se f de A e f de B têm sinais opostos, ou seja, se o produto entre eles é negativo, então vai existir um valor entre A e B, né, C, de tal forma que f de C é zero. Tá? Então, que f de C é igual a zero. Ok? Então, quer dizer que ela tem uma raiz. Então, se eu tenho uma função contínua no intervalo, eu sei que em um determinado ponto, né, ela é negativa e outro é positiva, então quer dizer que entre esses dois pontos vai ter uma raiz. A função tem que cruzar o eixo x entre esses dois pontos. Tá? Então, exatamente uma aplicação imediata do teorema do valor intermediário, mas só que no lugar de m é zero. Tá? Já que o f de A vai ser negativo e o f de B positivo, ou o contrário, né? F de B negativo e f de A positivo. Então, se tem sinais opostos, significa que a função tem que cruzar o zero ali entre esses dois pontos entre A e B.
ok? Vai existir alguém que é mandado no zero. Tá? Então ela vai ter uma raiz entre A e B. Então esse teorema de Bolzano é bem utilizado também lá na parte de cálculo numérico também, para encontrar raízes de polinômios. Ele também é bem importante. Tá? E aí a gente tem o teorema de Weierstrass, que vai falar sobre máximos e mínimos de uma função. Então se eu tenho uma função que é contínua no intervalo fechado AB, então uma função definida no intervalo fechado AB, então vai existir dois pontos lá no meio, x1 e x2, tais que a função vai atingir um valor mínimo nesse x1 e um valor máximo no x2. Né? Então f de x sempre vai ser maior ou igual a f de x1 e menor ou igual a f de x2 para todo x no intervalo fechado AB. Então toda função contínua no intervalo fechado AB admite máximo e mínimo. Então vai existir um ponto lá entre A e B, que vai ser o valor mínimo da função naquele ponto, e vai existir um outro ponto onde a função atinge o valor máximo nela neste intervalo AB. Tá? Então o teorema de Weierstrass vai ser extremamente importante quando a gente for estudar máximos e mínimos de funções, né, tanto de uma variável, quanto depois em duas variáveis, e a gente vai voltar a utilizar ele quando a gente estudar máximos e mínimos de funções de duas variáveis sobre conjuntos compactos. Tá? Isso lá para cálculo 2. Tá? Então essa que é a ideia desses três teoremas importantes, né? Que é o estudo de gráficos de funções, o estudo de raízes e o estudo de máximos e mínimos de funções definidas, né, funções contínuas em intervalos fechados